Meu nome é Diana, sou da República Dominicana e vivi toda a minha vida em Santo Domingo. Tornei-me independente aos 22 anos e depois de muito trabalho e com a ajuda dos meus pais, consegui juntar dinheiro suficiente para comprar minha própria casa. Agora eu precisava decidir onde queria viver e já com 30 e poucos anos, percebi que Santo Domingo não era mais o lugar para mim. O ritmo agitado da cidade e o barulho constante nunca foram do meu agrado. Depois de muita pesquisa, conselhos e opiniões, escolhi um pequeno vilarejo costeiro no leste do país, com praias lindas e uma brisa quente que sempre vinha acompanhada pelo aroma do mar. Decidi tirar umas breves férias de 3 dias por lá, só para sentir o clima. Me apaixonei logo de cara. A paz e a tranquilidade eram quase palpáveis, e após algumas buscas encontrei uma casa linda à venda. Térrea, com 3 quartos e 2 banheiros, perfeita para o meu orçamento. O dono anterior parecia ansioso para vender, então o processo foi muito rápido. Apenas 2 meses depois de começar minha procura, eu já tinha meu novo lar. Mudei-me em 2012 e comecei a construir minha vida ali, trabalhando remotamente para a mesma empresa de Santo Domingo. Jamais me arrependerei dessa escolha, mas apenas 1 mês após a mudança, descobri que nem tudo que reluz é ouro. As pessoas do vilarejo são muito gentis e calorosas, com um jeito tranquilo, mas sempre muito alegres. Nos primeiros dias, muitos vizinhos me cumprimentaram e se apresentaram com carinho, embora houvesse um certo grau de superstição no ar. Num sábado, 2 semanas após a minha mudança, minha vizinha Luísa me convidou para uma reunião com seus amigos. Fui e me diverti bastante, até que por volta das 2 da manhã, começaram a contar histórias de terror, experiências estranhas e sobrenaturais. Eu gosto de histórias de terror, mas sempre preferi mantê-las à distância. Digamos que nunca quis ser mais do que uma simples espectadora. Por isso fiquei nervosa quando todos começaram a relatar seus encontros com uma figura feminina misteriosa que aparecia junto com a neblina do mar. A alma penada de uma tal de Ângeles. Não fiz perguntas, apenas os ouvi falar naturalmente sobre o assunto, que parecia ser bem conhecido entre os moradores. Percebendo meu silêncio, Luísa, numa tentativa de ser gentil, levantou a mão e disse em voz alta: "Lembrem-se que a Diana não sabe." Foi então que Gabriel, um amigo dela, começou a me contar uma lenda muito antiga da época colonial. 200 anos atrás, quando a ilha ainda fazia parte do Império Espanhol, vivia ali uma jovem mestiça, de pele morena e cabelos cacheados, chamada Ângeles. Ela morava sozinha em sua choupana à beira-mar, tecendo redes de pesca para sobreviver. Ângeles apaixonou-se por um soldado espanhol, mas um dia ele foi transferido para outro porto e nunca mais voltou. Incapaz de superar a solidão, numa noite de neblina densa, ela foi vista por pescadores entrando no mar e nunca mais foi vista saindo. Pelo menos não com vida. Anos depois, nas noites de bruma, escondida pela névoa marítima, a alma de Ângeles começou a vagar pelas ruas do vilarejo, lamentando-se em silêncio. Talvez por ter perdido seu amor, talvez por ter entregue a própria vida tão jovem, ninguém sabe ao certo. Mas todos ali já a tinham visto e Gabriel encerrou a história com uma advertência. "Você também vai vê-la, Diana, mais cedo ou mais tarde." Levei aquilo como uma brincadeira, e embora todos rissem, pude notar em seus olhares que estavam falando sério. E eles não estavam errados. 2 semanas depois, numa noite de novembro, sentei-me à beira da praia, observando as ondas enquanto o céu escurecia. Minha casa ficava a apenas uma rua da costa, então não havia pressa para voltar. Fiquei ali, concentrada nas estrelas que surgiam lentamente, até perceber um banco de neblina se aproximando da orla. Um arrepio percorreu meu corpo ao lembrar da lenda de Ângeles. Levantei-me, sacudi a areia e voltei para casa o mais rápido que pude.
Comecei a preparar o jantar com a televisão ligada ao fundo, só para ter algum som ambiente, e percebi que a neblina começava a engolir o vilarejo. Entrava por cada janela aberta, impedindo qualquer visão de quem ainda estivesse na rua. Agradeci a mim mesma por ter voltado cedo e continuei cozinhando, tentando não pensar no assunto. Mas o vilarejo não ajudava. Sim, geralmente é um lugar silencioso, mas não daquele jeito. Não ouvia os latidos dos cães, nem a TV do vizinho da frente, nem as crianças brincando no parque da esquina. De repente, o vilarejo ficou completamente calado. Mesmo com a TV ligada, consegui ouvir um sussurro distante. Ou melhor, um lamento. Afastei-me da janela imediatamente e me sentei no sofá com o prato nas mãos, tentando me distrair com o programa da televisão. Mas era difícil. Por mais alto que deixasse o volume, ainda conseguia ouvir dentro da minha cabeça aquele lamento distante. A curiosidade começou a me consumir. Desliguei a TV, coloquei o prato de lado e fechei os olhos, tentando ouvir melhor. Silêncio absoluto. Olhei pela janela e havia apenas uma densa e insondável neblina branca, que não deixava ver além de alguns metros. Depois de alguns minutos, convenci a mim mesma de que era só imaginação e continuei jantando como se nada tivesse acontecido. Mais tarde fui para o computador jogar um pouco de LOL. Por volta das 11 da noite, um novo lamento, desta vez mais alto e próximo, atravessou meus fones de ouvido. Pulei da cadeira assustada e me virei. Do meu quarto dava para ver o beco que levava direto à praia, agora completamente tomado pela névoa densa. Um aroma adocicado e enjoativo, bem diferente do cheiro do mar, invadiu o ambiente. Meu coração disparou quando uma silhueta rápida cruzou a frente da minha janela, acompanhada de um novo lamento. Era ela, Ângeles. Vi claramente seus cabelos cacheados, sua pele morena, seu olhar perdido enquanto avançava na bruma. Qualquer possibilidade de ser uma brincadeira da Luísa foi descartada ali mesmo. Ela era branca, de cabelos lisos, já aquele ser definitivamente não era ela. Levantei-me da cadeira e fui para a sala. Esperei na cozinha, olhando tanto pela janela da sala quanto pela pequena janela acima da pia. Mas não a vi novamente. Apenas ouvi. Eu estava muito apavorada, mas ao mesmo tempo curiosa. Era como se eu soubesse que aquilo era real, mas ainda estivesse tentando encontrar uma explicação lógica. Por um momento achei que fosse alguém querendo me assustar. Me aproximei da porta, decidida a sair e confrontar o responsável. Preciso deixar claro por que tomei essa decisão e por que tenho tanta certeza de que o que vivi e ainda vivo foi real. Assim que toquei a maçaneta, minha mão recuou de imediato. Era como encostar num cubo de gelo. Meu corpo inteiro reagiu como se estivesse diante de um perigo real. Meu instinto dizia: fique dentro de casa, idiota. O lamento ecoou novamente. Pela janela vi a silhueta de Ângeles caminhando lentamente pela rua, perdida na neblina. Recuo lentamente até minhas costas tocarem a parede. Por 5 minutos permaneci ali, ouvindo seus lamentos, seus soluços e seus passos arrastados, até que pouco a pouco tudo desapareceu no silêncio da noite. Dormi com dificuldade naquela noite. Tive pesadelos com Ângeles rondando minha casa e chorando. Alguns dias depois, saí com Luísa e contei o que tinha vivido. Ela não riu e não fez nenhuma expressão que a denunciasse como autora de uma brincadeira. Em um momento da conversa, insinuei de forma discreta que tudo aquilo podia ter sido uma pegadinha bem elaborada, mas ela apenas respondeu com a voz serena: quase todos neste vilarejo já a vimos, Diana. Ângeles é real. Luísa, embora fosse uns 5 ou 6 anos mais nova que eu, sempre foi muito calma e séria. Naquele momento soube que ela falava a verdade. Não foi uma brincadeira, e com o passar dos anos isso só se confirmou.
nos meses de novembro, dezembro e janeiro, quando a neblina do mar cobre a costa e invade o vilarejo, ainda é possível ouvir os lamentos de uma alma penada chamada Ângeles, que séculos depois continua vagando pelas praias da República Dominicana. Me chamo Daniel, tenho 32 anos e cresci no interior do Paraná, mas hoje moro em Londrina. Esse relato aconteceu comigo no fim de 2013, pouco antes do Natal. Eu tinha pegado alguns dias de folga e decidi visitar uns parentes que moram num povoado chamado Jacutinga, perto de Ortigueira. É um lugar pequeno e cercado por mata por todos os lados. A estrada que leva até lá é de terra e cheia de curvas. Era por volta das 7 da noite quando entrei nesse trecho de chão batido. Ainda tinha um pouco de luz no céu, mas eu já dirigia com o farol ligado. Faltava menos de 1 hora para chegar. Conheço bem o caminho porque já fui muitas vezes visitar meus tios ali, principalmente quando era moleque. Só que dessa vez, logo depois de passar um trecho onde tinha um poço, o carro começou a derrapar. A terra estava molhada por causa da chuva do dia anterior, e numa subida leve, as rodas começaram a girar em falso. Tentei dar ré, tentei embalar, mas ele atolou. Fiquei preso com as 2 rodas traseiras fundadas na lama. Saí, olhei, tentei jogar umas pedras e uns galhos embaixo para ver se tracionava, mas quanto mais eu acelerava, mais afundava. A estrada já era deserta de dia, à noite então era bem pior. Não havia sinal de outro carro, nem de gente a pé. Olhei o celular e, como eu temia, não havia área. Pensei em esperar dentro do carro até passar alguém, mas não fazia sentido. Eu estava a uns 4, 5 quilômetros da casa dos meus tios. 1 hora de caminhada no máximo. Peguei minha mochila, liguei a lanterna do celular e comecei a andar. A noite estava úmida, cheia de cheiro de mato molhado e o céu já escuro, sem lua. Andei num ritmo bom, apesar da estrada estar pura lama. Foi depois de uns 7 minutos andando que comecei a escutar um som estranho vindo da lateral da mata. Parecia um tipo de gemido, como se alguém estivesse chorando baixo. Parei, olhei em volta, mas continuei andando. Porém, depois de mais alguns metros, o som voltou mais alto. Não parecia nenhum animal, e sim o gemido de uma pessoa. Foquei a lanterna do celular na direção do som e percebi uma abertura no mato. Uma trilha estreita que entrava para dentro do matagal. O som parecia vir dali, como se alguém estivesse machucado ou pedindo ajuda. Meu coração começou a bater forte, pois eu estava ali sozinho no meio do nada. Pensei em seguir meu caminho e avisar meus tios, mas e se fosse alguém ferido? Respirei fundo, desliguei o som do celular para não fazer barulho e entrei devagar na trilha. Agachei um pouco, tentando não pisar em nada que fizesse barulho. O som foi ficando mais claro e agora eram vários ruídos, como vozes murmurando, e o gemido que eu tinha ouvido. Andei por mais uns 50 metros e aí parei. Congelei, na verdade. À minha frente havia uma pequena clareira aberta entre as árvores. Eu estava escondido atrás de uma árvore que se parecia bastante com um guapuruvu, mas não sei se era. Naquela clareira tinha umas 8 pessoas, talvez mais, todas usando túnicas cinzas, com capuzes e máscaras brancas. No centro do círculo que formavam, uma pessoa estava amarrada a uma cruz de madeira, mas a cruz era invertida. A pessoa estava de cabeça para baixo, com os braços presos e a boca amordaçada. Se debatia devagar, como se estivesse exausto. Aquilo parecia um pesadelo. Uma cena de filme de terror. Mas eu estava lá e era real. Minha mão tremia segurando o celular. Pensei em gravar, mas não conseguia nem respirar direito. As pessoas murmuravam algo que eu não conseguia entender, como um tipo de canto ou reza, sei lá.
Uma delas pegou um recipiente e derramou um líquido escuro nos pés da vítima. O cheiro chegou até mim com o vento e era podre. Tive que tampar o nariz. Fiquei ali alguns segundos parado, quando um dos encapuzados olhou na minha direção, mesmo sem saber se ele me viu. Eu me abaixei e comecei a recuar devagar. Quando consegui distância suficiente, levantei e corri. Corri feito um desesperado. Escorreguei, caí, mas continuei. Saí da trilha de volta para a estrada e segui no rumo da casa dos meus tios com as pernas tremendo. Quando cheguei, bati na porta com força. Minha tia abriu assustada. Eu entrei dizendo tudo de uma vez e nem dei oi. Meu rosto devia estar branco. Gaguejei tentando explicar sobre a trilha, a cruz e as pessoas encapuzadas. Meu tio e mais 2 vizinhos que estavam lá pegaram lanternas e decidiram ir até o local comigo. Eu não queria voltar, mas acabei indo com eles. Precisava provar que não estava ficando maluco. Seguimos de carro até o ponto onde eu tinha deixado o meu, depois caminhamos até a entrada da trilha. Estava lá, igualzinho. Entramos, fui guiando o caminho e mostrando onde tinha me abaixado. Quando chegamos à clareira, não tinha ninguém. A cruz havia sumido e não havia sinal da pessoa presa. Nenhuma pisada, nenhum rastro, nada, só uma coisa no chão. Havia uma túnica cinza dobrada com perfeição sobre um pano preto e em cima dele um recipiente pequeno. Dentro havia aquele líquido preto com um cheiro podre que dava náusea. Era como se fosse sangue misturado com óleo velho. Meu tio olhou para mim e depois para os vizinhos. Um deles fez o sinal da cruz, mas não disseram nada. Só recolheram as coisas e disseram que era melhor irmos embora. E foi o que fizemos. Saímos da clareira com ninguém falando sequer uma palavra durante a caminhada até a estrada. Meu coração ainda estava acelerado. Aquela túnica dobrada, o pano preto, aquele líquido nojento, tudo aquilo era pior do que eu imaginava. Se fosse só uma visão minha, um susto, eu até podia tentar esquecer. Mas ver os outros homens ali comigo olhando para o mesmo pano fedido, respirando o mesmo cheiro, aquilo me dizia que não era loucura. Era real. Quando chegamos na casa dos meus tios, minha tia já estava na porta. Ela tinha preparado um café e contamos a ela o que encontramos. Ela ficou pálida e disse que ouviu falar anos atrás de umas pessoas que se reuniam naquela mata para fazer coisas erradas, mas nunca soube o que exatamente. Que era assunto que o povo evitava comentar. Eu dormi ali naquela noite, mas quase não fechei os olhos. Toda vez que tentava dormir, a imagem voltava. A pessoa pendurada de cabeça para baixo, tentando gritar com a boca amordaçada e aquele cheiro. Deus me livre. No outro dia, antes mesmo das 7 da manhã, meu tio me chamou no terreiro. Disse que queria ir até a cidade e avisar a polícia. Achei que era o certo. Mesmo que não acreditassem, eu precisava relatar. Fomos até a delegacia e contei tudo para o policial. Quando terminei, ele ficou calado um tempo e depois disse: "Olha, rapaz, não é a primeira vez que a gente ouve falar disso aí. O que você viu foi grave. A gente vai registrar e mandar uma viatura dar uma olhada. Mas te digo logo que provavelmente não vão achar nada." Saí da delegacia com um gosto amargo na boca. Parecia que todo mundo já sabia e só fingia que não. Voltamos para casa e eu ainda fiquei mais 2 dias com meus tios. Nesse tempo, evitei sair de casa. Meu tio ficou meio tenso. Começou a fechar as portas antes do pôr do sol, coisa que ele não fazia antes. Meus primos adolescentes também ficaram esquisitos. Ouvi eles comentando baixinho sobre gente do capuz que já tinham visto entrando no mato anos atrás. Na noite anterior à minha volta para Londrina, meu tio me chamou sentado num toco de madeira. Estava com um cigarro na mão, olhando para o escuro da estrada. "Daniel, teu pai nunca te contou do que aconteceu com teu avô aqui nessas bandas, né?"
Não, por quê? Respondi. Seu avô, o pai do seu pai, sumiu numa noite dessas em 79. Ele estava vindo da cidade de Burro, mas nunca chegou. Só acharam a cela do burro jogada na beira da mata. Seu pai era pequeno, nem lembra, mas eu lembro. Todo mundo dizia que ele mexeu com coisa errada. Eu nunca acreditei até ver isso que a gente viu outro dia. Fiquei sem palavras, pois aquilo me atingiu de um jeito que não sei explicar. Na manhã seguinte me despedi e voltei para Londrina com o carro que meu tio ajudou a desatolar. Na estrada passei pelo mesmo ponto onde parei naquela noite. Olhei para o lado e a trilha ainda estava lá. Fina, discreta, entrando na mata como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que acontecia lá dentro. Quando cheguei em casa, pensei em esquecer, mas não consegui. Nos dias seguintes, comecei a sonhar com a cruz. Sonhava que eu estava pendurado nela de cabeça para baixo, sem conseguir gritar e cercado por gente de túnica bebendo aquela coisa. Fiquei paranoico, evitava sair à noite, e mesmo durante o dia tinha medo da mata perto de casa. O que vi e ouvi mudou para sempre a minha visão sobre aquele lugar. Quando conto essa história, muita gente acha que é invenção, lenda ou exagero, mas eu sei o que vi. Sei o que senti. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu era criança, o lugar onde cresci sempre recebia o mesmo circo e eu adorava. Tinha muitos animais, palhaços, e todo ano faziam uma espécie de show com cães adestrados que faziam todo tipo de acrobacias e pulavam por argolas de fogo. Eu gostava tanto daquele estilo de vida que desde muito pequeno sempre dizia aos meus pais que queria trabalhar no circo. Não sei se isso acontece em todos os circos do mundo, mas nesse sempre havia colado em alguma lona ou em algum dos trailers anúncios procurando gente. Praticamente tinham vagas sempre que chegavam, e isso me enchia de esperança, porque eu pensava que quando crescesse o suficiente, me juntaria à equipe do circo. Meus pais, no começo, alimentavam essa fantasia infantil justamente porque achavam que era só isso, uma fantasia. Mas à medida que fui crescendo, deixou de parecer adorável e começou a preocupar, especialmente porque eu já tinha quase 17 anos e ainda achava que minha vocação era trabalhar no circo. Meus pais não tinham me deixado aprender muita coisa, mas eu já estava praticando algumas habilidades que acreditava que poderiam me dar um emprego lá assim que completasse a maioridade e eles não pudessem mais me impedir. Lembro que naquele ano o circo chegou e meus pais estavam fazendo de tudo para me castigar ou me proibir de ir às apresentações porque eu ia praticamente em todas. E como queria, por assim dizer, fazer contatos, eu ficava depois das apresentações vagando por ali, tentando conversar com algumas das pessoas para que me conhecessem e fosse mais fácil me contratarem. Ou pelo menos era o que eu achava. Foi então que conheci uma garota chamada Sara. Ela tinha crescido no circo e fazia um número de acrobacia com tecido. Tinha a minha idade, nunca tinha ido à escola, mas sabia algumas coisas básicas como ler, escrever, somar, subtrair e dividir. Acho que conversar com ela foi uma das coisas que mais me abriram os olhos para o quanto aquele lugar podia ser duro. Mas mesmo assim eu continuava com meu sonho. Quanto mais conversávamos, mais próximos ficávamos. E eu comecei a me apaixonar por ela. E pelo que percebia, ela também começou a se apaixonar por mim, ou pelo menos gostava de mim o suficiente para aceitar sair comigo algumas vezes. Claro que esses encontros tinham que ser depois das apresentações, então era difícil encontrar algum lugar aberto. Numa dessas vezes, teve uma pré-estreia de um filme que, para ser honesto, eu nem queria tanto ver,
mas foi a melhor ideia que tive para sair com ela. O filme terminou quase às 2 da manhã, e por motivos óbvios, eu não queria que ela fosse sozinha para o circo. Me ofereci para acompanhá-la de volta, mas ela recusou completamente. Disse que eu não deveria nem pensar nisso, porque as pessoas do circo podiam ser meio agressivas com quem não conheciam. Haviam aprendido a ser muito duras e a proteger tudo o que era deles. Não era a primeira vez que alguém tentava roubar ou até soltar os animais como forma de brincadeira, por isso estavam sempre na defensiva. Ela não recomendava que eu fosse, e eu entendi. Suas desculpas pareciam válidas, mas havia algo em mim que dizia que ela não estava contando tudo. Não sei explicar. Era só um pressentimento. Ainda tentando agir corretamente, disse que tudo bem se ela não quisesse que eu a acompanhasse até o circo, mas que ao menos me deixasse ir com ela até a metade do caminho, só para garantir que ela estaria bem. Ela se recusou no começo, mas insisti tanto que acho que ela acabou cedendo. Começamos a caminhar juntos, conversando sobre algumas coisas. Normalmente era eu quem mais falava, contando como seria incrível quando eu me juntasse ao circo, com toda aquela idealização infantil que eu carregava. Eu estava tão entretido na conversa que nem percebi que já tínhamos passado da metade do caminho. Foi ela quem me lembrou, dizendo que dali conseguia chegar sozinha sem problemas. Eu concordei, mas disse que não me importaria de acompanhá-la um pouco mais. Só queria ter certeza de que chegaria bem e poder vê-la entrando na zona do circo me deixava menos preocupado. Mas ela disse que não, que daquele ponto estava bom. Insisti e então ela disse que à noite nos arredores do circo eles soltavam um pitbull e que era muito agressivo com qualquer um que não conhecesse. Já haviam tido problemas em outras cidades porque o cachorro atacava se alguém chegasse muito perto, por isso ela não queria me colocar em perigo. Fiquei desconfiado disso, porque sabia que ela estava inventando. As pessoas que moravam por ali usavam aquela rua para fazer exercícios, mesmo com o circo montado. Se realmente houvesse um cachorro agressivo rondando por ali, alguém já teria visto e certamente haveria reclamações. Mas ninguém tinha dito nada. Senti que talvez ela tivesse vergonha de ser vista comigo, mas também não me sentia no direito de cobrar nada. Apesar de estarmos saindo e ela demonstrar que gostava de mim, não éramos namorados nem nada do tipo. Sem contar que quando o circo decidisse ir embora, obviamente ela iria junto. Então duvidava que quisesse algo sério comigo. Nos despedimos e eu estava prestes a voltar para casa, mas meu senso de responsabilidade ainda gritava dentro de mim. Entendo que a gente deve respeitar as decisões dos outros, mas fui criado à moda antiga. Meu avô, em especial, sempre me lembrava, e até me fez prometer, que mesmo que um encontro fosse ruim ou desconfortável, eu sempre deveria garantir que a moça chegasse em segurança em casa. E sendo completamente honesto, ainda faltava um bom trecho. Se algo tivesse acontecido com ela, acho que eu nunca me perdoaria. Esperei ela se afastar um pouco, e então comecei a caminhar na mesma direção, tentando me manter escondido para que ela não percebesse que eu a estava seguindo. Quando a vi entrando nas tendas, fiquei aliviado. Acho que qualquer um que me visse ali, basicamente espreitando das sombras, pensaria que eu era algum tipo de pervertido, e até hoje não sei se foi isso que aconteceu. Digo isso porque no momento em que me virei para ir embora, bem atrás de mim havia um cachorro enorme. Não era da raça que Sara havia mencionado, pelo contrário, era um cachorro bem comum, um vira-lata branco e preto. Ele era muito grande e magro, mas devia ter a altura de um São Bernardo. Seus olhos eram azuis, e embora eu nunca tivesse medo de cachorros, vê-lo ali, atrás de mim, me assustou. Provavelmente se aproximou de forma tão silenciosa que nem percebi, e começou a mostrar os dentes. Estava claro que não queria que eu passasse por onde ele estava. Aquele era meu caminho de volta, mas por razões óbvias, não tentei nada. Recuei sem virar de costas,
pensando que o animal apenas ficaria ali. Mas assim que dei uns 3 passos para trás, ele também começou a avançar, lado a lado comigo. Caminhava devagar, rosnando, e eu tentava acalmá-lo, dizendo que não queria problemas, quase como se ele fosse me entender. Eu só queria que ele não me visse como uma ameaça. Recuava mais um pouco, pensando se deveria correr ou continuar recuando até ele me deixar em paz. E quando ficamos praticamente parados sob um poste de luz, o cachorro recuou um pouco, voltando para aquele tipo de beco. Esse comportamento me pareceu estranho, mas achei que finalmente ia me deixar em paz e que tinha sido apenas uma coincidência esquisita. Ficou sentado ali nas sombras e então vi a minha oportunidade de ir embora. Primeiro dei alguns passos de lado, ainda sem virar de costas para ele, só para ver como reagiria a esse novo movimento. Ele apenas ficou lá parado, me observando com aqueles olhos azuis. Como achei que aquilo era tudo, finalmente criei coragem para virar as costas. Pensei que se pegasse outra rua, poderia retomar meu caminho sem problema. Mas acho que não dei mais que 2 ou 3 passos, quando de repente ouvi uma risada. Sem dúvida era a risada de um homem, mas não de um homem velho, talvez alguém de uns 20 e poucos anos. Além disso, não parecia uma risada natural, mas sim algo como uma risada forçada, de alguém tentando chamar atenção. O som pareceu vir daquele beco onde estava o cachorro. Virei a cabeça acreditando que talvez o dono dele tivesse aparecido, ou qualquer coisa que me desse uma resposta rápida para tudo aquilo. Mas não foi isso. O único que estava ali era o cachorro. Ele não havia se movido nem 1 centímetro. Acho que fiquei imóvel por uns 5 ou 10 segundos, pensando no que poderia ter sido aquele som. Porque por mais que eu tivesse ouvido claramente que alguém tinha rido, ali só estávamos eu e o cachorro. Já era muito tarde, por volta das 2 da madrugada, mas eu não conseguia encontrar nenhuma explicação. O cachorro apenas me observava e tentei convencer a mim mesmo de que tinha me confundido e que talvez o cachorro tivesse rosnado ou bocejado. Quis aceitar essa explicação, virei e comecei a caminhar. Foi então que ouvi alguém me chamando pelo nome e perguntando se eu queria entrar para assistir a uma apresentação do circo. Honestamente, não achei que fosse o cachorro. Acreditei que fosse uma pessoa de verdade escondida em algum lugar, querendo pregar uma peça ou pior, me assaltar. Então a única coisa que me ocorreu foi não olhar para trás e começar a correr, tentando me afastar o máximo possível daquele lugar. Ouvi o cachorro latindo e rosnando. Também senti que começou a me perseguir. Só que naquele ponto, minha adrenalina estava tão alta que eu simplesmente continuei correndo, tentando escapar do cachorro e talvez da pessoa que estivesse por ali. Entrei por uma das ruas e já não ouvia o cachorro nem sentia que alguém me seguia. Comecei a me acalmar e a recuperar o fôlego depois de ter corrido tanto. Não é que eu tivesse ido muito longe, mas eu não era uma pessoa acostumada a fazer exercícios, então aquilo me cansou. Fiquei um tempo ali recuperando o ar e depois comecei a andar de novo, pensando por qual rua seria melhor sair para chegar mais rápido em casa. Foi então que um gato pulou do telhado, caindo sobre vários sacos de lixo espalhados. Dei um pulo de susto. No começo, esse gato me pareceu muito grande, estava gordo e os olhos dele pareciam muito estranhos. Quase posso jurar que eram exatamente os mesmos olhos daquele cachorro, só que adaptados ao tamanho da cabeça de um gato. Ele não se assustou ao me ver, apenas ficou ali, sentado sobre os sacos de lixo. Sei que muitos gatos podem ser bem confiantes, mas havia algo nesse que não me convencia. Tentei não dar muita importância, acreditando que eu ainda estava muito abalado pelo que tinha acabado de acontecer. Comecei a andar, tentando ignorá-lo, até que percebi que ele estava me seguindo. Dava para ouvir o ronronar, além dos pulinhos que ele dava. Já mais nervoso, peguei uma pedra do chão, me virei e o gato também parou, me encarando.
Joguei a pedra longe dele, pois só queria que ele se assustasse e me deixasse em paz. Só que, diferente de outros gatos, quando joguei a pedra, ele nem se mexeu, continuou me encarando. E essa é uma das coisas que ainda me dão pesadelos até hoje. Bati o pé no chão à frente, fazendo barulho para ver se ele se assustava, já que a pedra não tinha funcionado. Em vez de fugir, ou ao menos piscar, ele sorriu para mim. Não tinha dentes humanos nem nada do tipo. Eram dentes de gato, mas em toda a minha vida nunca tinha visto algo assim. Sorriu de um jeito, na falta de uma palavra melhor. Vou dizer humano porque se parecia muito. Mas obviamente, por sua anatomia, não conseguia fazer isso direito. A maioria dos seus caninos ficou visível. Fiquei tão assustado que parei de tentar fingir calma e corri. Não sei como ele conseguiu fazer aquilo tão rápido, mas enquanto eu corria, vi que aquele gato me perseguia pelos telhados. Percebi que parecia saber o caminho, porque sua cabeça estava virada na minha direção. Virei numa rua que nem conhecia, porque não costumava andar por aqueles lados, só queria fugir daquela coisa. O gato então saltou do telhado e caiu direto num container de lixo que estava ali. Dei um passo para trás, tentando correr novamente, mas ele falou comigo. Disse meu nome. Não havia dúvida de que era a mesma voz que eu tinha ouvido da primeira vez quando vi o cachorro, só que depois de me dizer meu nome, ele riu de novo. Disse que eu não podia fugir. Depois disso, espiou para fora do container, mas já não era mais um gato. Era o mesmo cachorro que eu tinha visto no começo. Era impossível ele ter chegado ali tão rápido. Fiquei boquiaberto diante da irrealidade daquilo tudo. E foi aí pela primeira vez que vi claramente aquele animal abrindo a boca para falar. Repetiu que eu não podia escapar e acrescentou que podia ser o animal que quisesse. Depois voltou a se esconder dentro do container. Quase imediatamente se mostrou de novo, mas dessa vez, por mais louco que isso soe, eu juro pela minha vida que é verdade. Ele já não tinha a cabeça de um cachorro ou de um gato, era a cabeça de um macaco. Ele sorriu para mim e falou de novo, perguntando se eu estava com medo. Disse que gostava de saber que eu estava com medo. Assim, com essa forma, começou a sair de dentro do container. Juro que tentei correr, gritar, ou ao menos fazer qualquer coisa para me salvar, mas era impossível me mexer. Não sei o que teria acontecido comigo, porque justo quando ele estava praticamente na minha frente, ouvi uma segunda voz. Era a Sarah. Ela gritou um nome que nem sei escrever e ordenou que ele me deixasse em paz. Virei a cabeça e a vi. Ela estava ali, cansada, parecia que tinha estado correndo atrás de nós sei lá desde quando. Começou a brigar com ele e perguntou o que ele achava que estava fazendo. Olhei de volta para ele, ainda confuso, mas sentindo que finalmente estava salvo. Já não havia nenhum animal ali, nem cachorro, nem macaco, nem gato. Havia uma pessoa na minha frente. Eu já o tinha visto antes. Ele não fazia parte dos números do circo, mas eu o tinha visto alimentando os animais. E como se tudo aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, ele começou a reclamar dizendo que só estava brincando um pouco e que não era nada demais. Ela continuou brigando com ele e depois me disse para eu voltar para casa, que me prometia que ele não ia me seguir mais. Eu estava tão assustado que simplesmente saí correndo. Cheguei em casa, me enfiei direto na cama e não acho que consegui pregar o olho pelo resto da noite. No dia seguinte, pela primeira vez na vida, não quis ir à apresentação do circo, mesmo já tendo comprado os ingressos. Também não fui nos dias seguintes. Meus pais, acho que felizes por eu não estar mais obcecado com isso, nem chegaram a perguntar o motivo. 3 dias depois, quando o circo já estava anunciando suas últimas apresentações, Sarah foi até minha casa. Não sei como descobriu onde eu morava, porque nunca contei. Ela não explicou muita coisa. Talvez tenha achado que aquilo já era o suficiente para mim, e sinceramente agradeço.
Acho que se tivesse me contado tudo, eu teria ficado traumatizado para o resto da vida. Ela apenas me pediu desculpas. Disse que aquela pessoa não me faria mal, que às vezes ele só gostava de assustar. Explicou que naquela noite, ao ouvir o cachorro latir, entendeu que algo estava acontecendo e saiu correndo para me procurar. Mas eu já tinha ido embora e ela só conseguiu me alcançar quando nos encontrou naquele beco. Também me disse que neste mundo existem coisas que não podem ser explicadas e que nem por isso são necessariamente ruins. Prometi que não contaria a ninguém, mas acho que ela sabia que de qualquer jeito ninguém acreditaria em mim. Depois disso ela foi embora. Nunca mais voltei a nenhuma das apresentações do circo, nem naquele ano, nem nos seguintes. Meu nome é Bree, e isso aconteceu em 2016. Eu tinha 19 anos na época, e fiquei acordada até tarde na noite anterior estudando, então não dormi muito. Eu tinha acabado de acordar de um cochilo que tirei para colocar as coisas em dia, e decidi entrar no chuveiro para tentar despertar. Foi quando comecei a ouvir um som estranho de algo raspado vindo de algum lugar lá fora. Desliguei o chuveiro e espiei por trás da cortina. Então fui até a janela. Eu não conseguia ver nada lá fora, mas ainda conseguia ouvir aquele barulho de algo raspando. Achei que poderia ser meu vizinho trabalhando ou algo assim, então ignorei a perturbação e terminei meu banho. Antes de continuar, devo informar que tenho graves problemas de ansiedade e muitas vezes fico um pouco paranoica. Não ajuda o fato de eu também ter uma forma de transtorno de estresse pós-traumático. De qualquer forma, eu estava de volta ao meu quarto. Sentei na minha cama e mandei uma mensagem para meu namorado. Perguntei o que ele queria para o jantar. Enquanto esperava a resposta dele, relaxei e naveguei pelo meu Facebook. Eu estava lendo um artigo sobre os recentes avistamentos de palhaços que estavam acontecendo na época. Foi então que fui interrompida pelo som de passos vindos de fora. Parei e escutei com atenção. Eu pude ouvir mais passos, seguidos por um barulho de batidas. Eu estava um pouco confusa, pois ainda não tinha me ocorrido que poderia ser uma pessoa indesejada do lado de fora. Eu estava pensando comigo mesma. Por que meu namorado não bateu na porta ou ligou antes de aparecer? Geralmente ele fazia isso, principalmente se eu estivesse sozinha em casa. Ele me ligaria ou fazia uma chamada de vídeo para me avisar quando estivesse a caminho. Naquela época havia muita atividade obscura em nossa vizinhança, tipo rituais numa casa no final da rua, um abusador solto na casa em frente e avistamentos de palhaços. Quando percebi que não era meu namorado, gritei e de repente tudo ficou em silêncio. Mandei uma mensagem para meu namorado e perguntei se era ele na porta. Não houve resposta e resolvi espiar pela janela do quarto. Enquanto eu estava indo para o outro lado do quarto, meu telefone começou a tocar. Era meu namorado fazendo uma chamada de vídeo. Quando atendi, ele disse que estava a 15 minutos de distância. Enquanto conversava com ele, abri as cortinas do meu quarto e foi então que todo o sangue em minhas veias gelou. Me vi cara a cara com uma pessoa vestida de palhaço. Eu sabia que não estava alucinando. Um palhaço de verdade estava olhando para mim pela janela e sorrindo. Depois do meu choque inicial, comecei a pensar que isso devia ser algum tipo de pegadinha que meu namorado estava pregando em mim. Sussurrei em meu telefone. Isso não tem graça. Eu ri e revirei os olhos. Meu namorado estava muito confuso. Quando ele me disse muito sério que não era ele, senti meu estômago doer. Olhei de novo para o palhaço lá fora. Ele enfiou a mão em sua fantasia e tirou uma faca de aparência muito real. A essa altura eu não tinha certeza do que estava acontecendo,
mas peguei a primeira coisa que vi para tentar me defender. Meu namorado me disse que estava a apenas alguns minutos de distância e gritou para eu ficar dentro de casa e trancar todas as portas e janelas. Fechei rapidamente as cortinas e fui para a sala. Não demorou muito para que eu visse uma batida forte na porta da frente. De repente, ouvi uma voz assustadora vindo do outro lado. "Deixe-me entrar." Não respondi àquela voz, em vez disso, fiquei perfeitamente imóvel, quase chorando de medo. As batidas altas soaram novamente, fazendo a porta chacoalhar nas dobradiças, mas fiquei quieta mesmo quando ouvi a maçaneta chacoalhar. Eu estava muito assustada e em estado de pânico. Eventualmente eu me cansei e gritei: "Vai embora, vai irritar outra pessoa." Ouvi uma risada abafada, seguida pela voz assustadora mais uma vez. "Por favor, deixe-me entrar, boneca. Eu apenas quero brincar de cortar você." Não respondi e esperei meu namorado chegar. Foi então que ouvi a voz do meu namorado, que ainda estava ao telefone. Ele disse para desligar e chamar a polícia. Saí da sala e logo expliquei a situação ao despachante da polícia. Eu estava voltando para o meu quarto quando ouvi o som de vidro se quebrando. Parei no meio do caminho e disse a ele que achava que o cara tinha acabado de invadir minha casa. Eles imediatamente me disseram para ir a algum lugar seguro. Foi quando ouvi meu namorado gritando: "Ei, o que diabos você está fazendo? Saia daqui!" O cara vestido de palhaço apenas soltou uma risada doentia e saiu. Enquanto voltava para o quarto, algo chamou minha atenção. Espiei pela janela por uma abertura nas cortinas e vi outro palhaço que parecia estar segurando algum tipo de lâmina nas mãos. Eu não conseguia fazer nada. Parecia que estava fora de mim. O medo aumentou ainda mais quando percebi que meu namorado estava lá com esses dois palhaços assustadores. Gritei ao telefone que havia outro fora do meu quarto. Depois de alguns momentos, fiquei aliviada quando ouvi meu namorado na porta dos fundos. O deixei entrar e ficamos abraçados até a chegada da polícia. Depois de colher nossos depoimentos, a polícia descobriu uma serra enferrujada e um machado caídos no chão do lado de fora da janela do meu quarto. Claro, os palhaços assustadores que transformaram minha noite em um show de horrores não estavam em lugar nenhum. Depois daquela noite, lutei para conseguir dormir. Muitas vezes penso comigo mesma: o que teria acontecido comigo se eu tivesse sido estúpida o suficiente para abrir aquela porta? Eles eram apenas um casal procurando assustar uma garota que estava sozinha. Ou eles estavam de fato em busca de matar alguém? De qualquer forma, eles arruinaram meu psicológico de vez.